amigos treinadores e treinadoras, sejam bem-vindos ao incrível mundo dos Pokémons e aqui é o Diário de Trevor. Eu sou o Professor Trevor e hoje a gente tá aqui pra falar, sabe do quê? De todas as habilidades do Zoroark que tá sendo lançado agora no Pokémon Unite. Galera, se vocês querem saber todas as habilidades e talvez até uma possível build, os itens que você pode usar nele, então já cola aí no like, deixa aquele like aí pra fortalecer e segue comigo que eu vou contar tudo pra vocês. Bora lá! Para começar, a gente tem aqui o nosso queridão Zoroark, pessoal, brabíssimo, brabíssimo mestre das ilusões. A gente tem aqui, a gente pode ver que ele é o Pokémon, né, Speedster, ele tem curto alcance, ou seja, o ataque dele é melee, ele tem uma dificuldade expert para você poder utilizá-lo, né? Vemos que ele tem 3,5 estrelas de ataque, 1,5 de resistência, 4 de agilidade, ou seja, ele vai ser um Pokémon ágil, tem 2 para pontuar e meia para suporte, ou seja, ele é mais o que vai precisar de um suporte para poder brilhar pelos campos diários. Então, se você está pensando em pegar ele aí, já tem um duo, cola com um duo bacana, eu já posso dizer para você, Clefable vai brilhar ao lado dele, Blissey também, Eldegoss também é legal, mas de início eu digo para vocês, Clefable junto com o Zoroark vai dominar a lane, hein? Escuta o que o professor tá falando para vocês. Vamos lá, ele tem aqui a sua habilidade Ilusão. Esse Pokémon assume a forma de um Pokémon selvagem ou um oponente aleatório e retorna à sua forma original ao receber dano ou usar um movimento de ataque básico. Demora um pouco para o efeito aparecer novamente. Então, o Zoroark, enquanto estiver andando, ele vai se transformar num Pokémon selvagem, vai se transformar num oponente e você vai poder andar pelo mapa ali enganando os oponentes ou até mesmo se disfarçando aí para pegar alguém distraído, beleza? Vamos ver o seu ataque básico. A cada 3 ataques, execute um ataque carregado que causa mais dano. É normal entre todos os Pokémons, é assim que funciona geralmente, né? Temos aqui que o primeiro ataque dele ali é o Slash. Eu vou ficar trazendo às vezes aqui, ó, de português para aqui para o outro, para a gente ficar vendo o nome em inglês e o nome em português, tá? Seria corte, né, arranhão? Esse usuário se lança na direção escolhida, causando dano ao Pokémon oponente. O que isso quer dizer? Que o Zoroark vai... O Zorua, né, que ele ainda vai estar na fase de Zorua, ele vai voar para cima de um oponente e vai dar-lhe um talhão no meio do focinho dos oponentes. Olha só. Temos aqui Furry Cut, né, ou Furry Swipes, que também é o segundo golpe que a gente pode aprender, que o usuário corre numa direção escolhida, ou seja, ele dá um dash, causando dano ao Pokémon oponente, e você pode usar o movimento novamente depois de um certo período de tempo, se atingir o oponente. Quer dizer, você passou, atingiu o oponente, você pode usar de novo para acertar a caroça deles, beleza? E a gente vê aqui, ó, que o Slash tem 5,5 segundos de cooldown, e esse golpe de fúria tem 7,5 segundos de cooldown. E aí a gente tem os 2 primeiros ataques, né, as habilidades evoluídas, que você vai poder trocar esse golpe de fúria, Fury Swipes, por um desses 2 aqui. Ou você vai trocar Night Slash, ou vai trocar pelo Feint Attack. Então a gente já tem uma primeira escolha, ou Night Slash, ou Feint Attack. O Night Slash. O que o Night Slash faz, amigos treinadores e treinadoras? O Night Slash faz o seguinte: por um curto período de tempo, a corrida do usuário se transforma em ataque de corrida. Após qual o próximo ataque básico do usuário se transforma em um ataque carregado especial. Enquanto o estilo do movimento dura, sempre que o usuário atinge o Pokémon adversário com outros movimentos, os ataques especiais carregados, a duração do efeito é prolongada e o usuário pode usar os ataques de avanço do Shadow Slash novamente. O efeito do movimento é interrompido se o usuário correr sem poder usar os ataques Dash do Shadow Slash. Se o usuário acertar o Pokémon oponente com os ataques para frente do Shadow Slash, ataques especiais carregados ou outros movimentos 6 vezes durante a duração do efeito, o usuário pula no ar e golpeia enquanto aterrissa, causando dano ao Pokémon oponente na área. HP do usuário com base no número de Pokémon oponentes atingidos. Durante o salto, o usuário pode usar Shadow Claw ou Slash para mover para uma certa distância. E no nível 11, ele reduz o tempo de recarga, que é de 6 segundos. O que isso aqui quer dizer, amigos? Quer dizer o seguinte, que o Zoroark
com esse Night Slash, ele vai correndo, dando talhos nos oponentes, dando talhos, e ele pode fazer isso até 6 vezes. Depois da 6ª vez, ele vai dar um pulo e atacar os oponentes, entendeu? E dando um dano em área. Então vocês veem que é uma habilidade que vai fazer ele atacar múltiplas vezes, mas vai ser quase igual o Lucario faz, não tem? Que ele faz Extreme Speed, que ele parte, aí marcou um Pokémon, se ele for de novo, ele bate, se ele usar um outro ataque, ele reseta aquele golpe e pode fazer de novo. É exatamente a mesma coisa aqui. Então a gente tem o Zoroark dando muito dano consecutivo. Qual é a desvantagem, né? Que se você errar por 1 segundo e não atingir os oponentes ali, você corta esse ataque. Então tem que ficar de olho e com cautela. Não é sair macetando ali o botão, sentando o sarrafo ali, apertando a tela, porque vocês errarem, vocês vão cancelar. É por isso que ele tem um nível de dificuldade expert para usar ele, porque você tem que ter calma, pessoal. Então, vamos lá. Se você não escolher o Night Slash, você vai poder escolher o Feint Attack. O que o Feint Attack vai fazer para vocês, galera? O Feint Attack, ele faz o seguinte: o usuário carrega na direção escolhida, causando dano ao Pokémon oponente e reduzindo o tempo de espera de todos os movimentos do usuário. Ou seja, ele vai dar um dash na direção que ele escolher. Se ele causar dano no oponente, ele vai reduzir o cooldown de todas as habilidades. Provavelmente da Unite e também da habilidade da segunda habilidade que ele tiver, tá? Se atingir um Pokémon adversário, o local onde esse movimento foi usado é marcado por um curto período de tempo, e o usuário pode usar esse movimento novamente. Usar o movimento novamente lança o usuário na marca de saída, causando dano ao Pokémon oponente e novamente deixando uma marca onde estava. Enquanto houver uma marca, se o usuário usar outro movimento, ele deixa uma marca onde foi usado. Se o usuário acertar o Pokémon adversário com Feint ou outro movimento 4 vezes sem interromper a cadeia de marcas, o próximo uso do Feint é modificado para que o usuário salte em direção ao Pokémon adversário escolhido e cause dano a ele antes de aterrissar na direção escolhida. E no nível 11, reduz também o tempo de recarga, que também é de 6 segundos, mais um ataque de dash. Esse ele acerta 6 vezes, 4 vezes, tá? No outro, no Night Slash, ele ataca 6 vezes, aqui ele ataca 4 vezes. No Night Slash, ele vai carregando os movimentos base, deixando eles também, né, mais fortes. E aqui ele vai atacando, deixando marcas, e você pode utilizar outro ataque também para deixar essa marca. E você vai batendo e marcando. Ou seja, mais uma vez, é um ataque bom, forte, mas exige que você atinja os oponentes. E aí a gente vai ter sabe aquela rodinha que a gente tem do lado, que aparece os Pokémons oponentes que estão na sua mira? Vai ser importantíssimo você marcar ali o Pokémon para que o seu Zoroark vá em cima dele e você não erre o ataque. E torcer para que ele não dê um dash, para que ele não dê um escape button, se ele não faça alguma coisa que consiga fugir do seu ataque para não quebrar a sua cadeia. Como diz aqui, você tem que fazer isso antes de quebrar a sua cadeia. É um ataque forte. Zoroark está parecendo um Pokémon de múltiplos ataques, múltiplos danos, e pessoal, vai dar trabalho, hein? Agora vamos ver aqui o próximo. Ele tem, para escolher do outro, ele tem Shadow Claw e Cut, galera. O que faz cada um deles? No Shadow Claw, o usuário carrega na direção escolhida, causando danos aos Pokémons oponentes e impedindo-os de se mover por um curto período de tempo. Se o movimento atingir o Pokémon oponente no final de seu caminho, ele lança o Pokémon oponente em vez de pedi-lo de se mover. Ou seja, e no nível 13, ele aprimora, aumenta o tempo de lançamento de Pokémon dos oponentes. Ele tem um cooldown de 5,5 segundos, é mais um dash. O que ele faz? Ele vai dar um dash na direção que você escolher, indo dar um ataque. Se você atingir um Pokémon no meio do caminho, você vai deixar ele stunado, né? Sem poder se mexer, meio paralisado ali. Se você der o dash e o Pokémon estiver lá no finalzinho de onde o Zoroark vai parar e você atingir ele, você vai deslocar esse Pokémon para longe. Cuidado com o Duraludon. Lembre que o Duraludon, a habilidade dele é não ser arremessado no primeiro ataque, beleza? Então, já tô dando uma dica aí, hein? Não parta para cima do Duraludon achando que você vai jogar ele para longe. É mais fácil que você
pegue ele no meio do caminho para deixar ele stunado, tá bom? E temos o Cut. Cut era um HM dos jogos, que geralmente a gente tinha um Pokémonzinho qualquer que ensinava esse golpe só para cortar os arbustinhos. Achei uma escolha um tanto quanto inusitada e um tanto sem sentido para o Zoroark aqui, apesar de talhar, né, cortar. Entendo, né, os cortes, as garras dele, mas eu achei um pouco, né, sei lá. O usuário carrega na direção escolhida, causando dano ao Pokémon oponente e restaurando o HP do usuário. No nível 13, aumenta o HP que o usuário recupera. Tem um cooldown também de 5,5 segundos. E aí a gente tem assim o seguinte, eu achei que entre o Shadow Claw e o Cut, tá valendo mais a pena o Cut. Por quê? Por regenerar o seu HP. Provavelmente, quanto maior o dano você der, mais ele vai recuperar o HP. Eu sou do tipo que acha o seguinte, Speedster, ele é frágil, tem que bater várias vezes consecutivas, e já que a gente tem que bater várias vezes consecutivas para dar mais dano, igual o Dodrio tá fazendo, igual o Zero Hora faz, recuperar o HP é importantíssimo para teamfight. Ainda mais você tendo que batalhar contra Mr. Mime, contra Tsarina, contra Tiranitar. Se você não tiver como se recuperar um pouquinho até para fugir, vai ser difícil de lidar. Então, eu acho que nessa build aqui dele, o Cut pode ser interessante, tá? E vamos aqui pro Nightfall Daisy, que é a sua ult. O que a ult dele faz, meus amigos treinadores e treinadoras? A ult dele emite 3 ondas escuras, tá? Que causam dano ao Pokémon oponente. Cada onda escura tem uma área de efeito crescente, ou seja, vai crescendo ao redor do Zoroark. O usuário é imune às restrições a usar esse movimento. Ou seja, quando você estiver fazendo isso, você não vai pegar no sono, não vai ser stunado, não vai ficar paralisado, queimado, congelado, nada disso, tá bom? E ele recebe um efeito dos Speedsters, que é, por um curto período de tempo, concede ao usuário um escudo de baixa potência e aumenta muito a sua velocidade de movimento. E aí a gente tem aqui os status do Zoroark, temos aqui a sua skinzinha, que por sinal, fala aí nos comentários pra mim, o que vocês acharam dessa ideia deles de brecar a gente de comprar até mesmo só por gemas? Eles fizeram uma venda casada com um Pokémon e a skin, ou seja, a gente é obrigado a pegar a skin se quiser pegar o Pokémon nessa primeira semana. E aí na segunda semana a gente já vai ter ele liberado por 14 mil moedas, o que eu acho também muito caro. Eu não tenho, as minhas moedas foram pra vala, tá? Foram de base, então a gente tá aqui chorando sem poder pegar o Zoroark, né? Eu vou precisar aí de mais 5 ou 6 semanas pra juntar moeda pra pegar ele, olha que tristeza. Então, pessoal, esses foram todas as habilidades do Zoroark. Espero que vocês tenham curtido aí, tá? Deixa o joinha. Eu tô começando agora aqui a fazer uma coisa legal no canal pra vocês. A gente vai ter aqui muitas builds de todos os Pokémons, tá? E por falar em builds, desculpa, eu falei pra vocês, né? A minha escolha de build pra começar seria aqui no nosso querido Night Slash, tá? Com Cut, tá bom? Por quê? Night Slash ele vai dar mais ataques, mais vezes, e conforme os outros ataques você também pode carregar, e os ataques base deles são carregados, eu acredito que vai dar mais dano do que o Feint Attack. Depois eu vou estudar direitinho, e aí a gente monta a build dele, mas eu acho que Night Slash com Cut, para recuperar seu HP enquanto você tá nessa bate-bate em cima dos outros ali, eu acho que vai ser muito bom para ele, tá? E os itens para ele, pessoal, coloca os mesmos itens que a gente coloca pro Zero Hora, tá? Eu acho que para ele aqui, Muscle Band vai ser muito bom, por atacar mais vezes, aumentar o seu ataque, tá? A gente pode botar o peso, pra gente aumentar ainda mais a força dele, para que os danos dele sejam elevadíssimos. E aí você pode botar um Fox Band, se você quiser aumentar isso, ou você pode partir pra ignorância e colocar um Scope Lens para fazer críticos e aumentar o dano desses críticos, tá bom? Ou também, se você não quiser colocar o peso, pode trocar por Muscle Band, Razor Claw e Scope Lens, que eu também acredito que vai ser muito bom para ele. E é esse, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Façam um bom uso. Build dele de emblemas, a mesma da Tsarina, tá? 6 marrons, 4 brancas, 2 azuis, 2 roxas. Dá para montar tranquilo. Fica uma coisa bacana e vai deixar ele forte aí para vocês enfrentarem os seus oponentes, beleza? Então, se vocês gostaram,
faz o seguinte, venha com o seu professor, se inscreve aí no canal, deixa aquele like bacana e aproveita que o seu professor tá aqui para tirar suas dúvidas, tá aqui pra gente chegar juntos e conquistar aquele sonhado troféu de Master, beleza? Um grande abraço, até a próxima! Valeu!